Antes de orarmos juntos, quero te convidar a respirar fundo e voltar seu coração para a palavra de Deus. Muitas vezes, a vida nos apresenta momentos em que sentimos que perdemos mais do que fomos capazes de conquistar. Talvez você olhe para trás e se recorde de oportunidades que poderiam ter transformado o rumo da sua história, mas que por algum motivo passaram sem que você pudesse agarrá-las. Talvez sejam relacionamentos que poderiam ter trazido alegria, apoio e consolo, mas que nunca chegaram a florescer ou terminaram de forma inesperada. Talvez sejam sonhos que você guardou no coração por anos, mas que aos poucos pareceram desaparecer. Em certas fases da vida, parece impossível se recuperar do que foi perdido. E quando esses pensamentos pesam sobre a alma, é fácil cair no desânimo e acreditar que não há volta, que o que se foi jamais poderá retornar. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos revela algo completamente diferente. Servimos a um Deus de restauração. Ele não é limitado pelas barreiras humanas, não está preso às falhas do nosso passado, nem às circunstâncias cruéis que enfrentamos. O que para os homens é impossível, para Deus é apenas o começo de um milagre. Se você crê nessa verdade, escreva nos comentários: Deus é restaurador. A Bíblia está repleta de exemplos do poder restaurador de Deus. Em Marcos 5,15, vemos a história de um homem que vivia atormentado por espíritos imundos. Ele havia perdido completamente sua sanidade, vivia entre os sepulcros, gritando de dor e se ferindo com pedras. Era alguém considerado além de qualquer possibilidade de ajuda humana. Por muitos anos, esse homem foi rejeitado, esquecido, isolado da sociedade. Ninguém podia contê-lo, ninguém podia estender a mão de forma eficaz. Aos olhos humanos, ele estava condenado a uma vida de tormento eterno. Mas tudo mudou no dia em que ele encontrou Jesus. Em apenas um instante, o poder divino rompeu as correntes espirituais que o aprisionavam. O grito de dor deu lugar à paz. O desespero foi substituído por esperança. A Bíblia relata que ele foi visto sentado, vestido e em perfeito juízo. Sua mente foi restaurada, sua dignidade foi devolvida, sua vida foi transformada de forma completa. Esse milagre não foi apenas uma cura física ou emocional, foi uma obra total de restauração. É a prova de que diante do Senhor, nada é tão quebrado que não possa ser restaurado. Se você acredita que Jesus ainda pode restaurar vidas hoje, escreva: Eu creio no poder de Jesus. Logo adiante, ainda em Marcos 5:41-42, encontramos outro relato poderoso, o de uma menina que havia morrido. Sua vida foi interrompida cedo demais, deixando sua família mergulhada em tristeza. Aos olhos de todos, não havia mais nada a fazer. Mas Jesus entrou naquela casa. Ele tomou a mão da menina e declarou: Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. E imediatamente a jovem se levantou e começou a andar. O impossível aconteceu diante dos olhos de todos. Aquilo que estava perdido para sempre foi devolvido. A morte deu lugar à vida. Esses dois relatos trazem uma verdade inabalável. Jesus restaura aquilo que parece não ter solução. Seja uma mente destruída pelo tormento, um corpo fragilizado pela enfermidade ou até mesmo a vida interrompida pela morte, nada está fora do alcance do Senhor. Quando pensamos nas nossas próprias perdas, sonhos esquecidos, relacionamentos quebrados, oportunidades perdidas, podemos crer que o mesmo Jesus continua operando hoje. Ele não mudou. Seu poder é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se você deseja ver áreas mortas da sua vida ressuscitarem pelo poder de Cristo, declare com fé: Jesus é a minha restauração. Se você deseja ver áreas mortas da sua vida ressuscitarem pelo poder de Cristo, declare com fé: Jesus é a minha restauração. Talvez hoje sua oração seja parecida com esta: Senhor,
Eu preciso que o Senhor mude a minha história. Eu preciso do teu favor, da tua bondade e da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor me leve a um novo tempo. Se esse é o clamor do seu coração, saiba que Deus ouve as suas orações e já tem promessas de restauração preparadas para você. Em Joel 2:25-26, ele declara: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o destruidor e o cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Comereis abundantemente até ficarem satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, que fez maravilhas por vocês. E o meu povo jamais será envergonhado. Veja o que ele promete, não apenas bênçãos materiais, mas até mesmo anos de vida que pareciam perdidos. O tempo que pensamos ser irrecuperável está nas mãos do Senhor. O que foi consumido, roubado ou destruído, ele é capaz de devolver em uma medida ainda maior do que antes. Nada está perdido quando confiamos no Deus da restauração. Ele transforma ruínas em novos começos, lágrimas em testemunhos, desertos em jardins floridos. Se você recebe essa promessa em sua vida, escreva nos comentários: eu tomo posse da restituição do Senhor. Em 1 Pedro 5:10, a palavra nos diz: o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus os chamou para a sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo os aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e os estabelecerá. Isso significa que o Senhor não restaura apenas aquilo que perdemos, mas também restaura quem nós somos. Ele trabalha dentro de nós, curando nossas feridas internas, fortalecendo nossas fraquezas e firmando nossos passos em direção a uma vida de plenitude. A restauração de Deus não é parcial, não é apenas externa, mas é completa. Atinge o coração, a mente, a alma e até mesmo o espírito. Ele nos transforma de dentro para fora, preparando-nos para um futuro cheio de esperança. E é aqui que a fé entra em ação. Porque não basta apenas saber que Deus pode restaurar. É preciso crer que Ele já está agindo, mesmo quando ainda não vemos nada mudar. A fé é a ponte que liga a nossa dor presente ao futuro de vitória que Deus já preparou. Quando olhamos para as perdas apenas pela lógica humana, podemos concluir que tudo acabou. Mas, quando olhamos pela lente da fé, descobrimos que Deus já está escrevendo uma nova história em nosso favor. Se você confia que Deus está trabalhando em silêncio por sua vida, declare com fé: minha confiança está no Senhor. Nem sempre a restauração acontece de forma instantânea. Assim como as estações mudam gradualmente, há processos de cura, libertação e transformação que levam tempo. O agricultor planta a semente antes de ver o fruto, mas confia que a colheita virá. Da mesma forma, muitas vezes Deus já começou a obra em nossa vida, mesmo quando os nossos olhos ainda não percebem. O inimigo tenta nos convencer de que é tarde demais, de que já perdemos a oportunidade, de que não há mais saída. Mas o Senhor afirma o contrário. Aquilo que foi devorado, destruído ou roubado será restituído em abundância. Se o gafanhoto devorou anos da sua história, Deus pode fazer os próximos capítulos da sua vida serem tão abençoados que irão ofuscar completamente o que foi perdido. Se você se sente vazio, Ele pode encher sua alma de alegria. Se você se sente esquecido, Ele se lembra de você. Se você se sente quebrado, Ele pode unir cada pedaço e formar algo ainda mais belo do que antes. O salmista declarou em Salmos 84:11: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede graça e glória. Nenhum bem Ele nega aos que andam retamente. Essa é a garantia de que o desejo do coração de Deus é nos ver plenamente restaurados. Se você crê que os próximos dias serão melhores do que os anteriores, escreva nos comentários: o melhor de Deus ainda está por vir. Por isso, hoje é tempo de levantar os olhos das ruínas e fixar o olhar no restaurador.
Não se prenda ao que já passou, não fique paralisado no que foi perdido. O Senhor continua sendo o mesmo que chama à existência aquilo que não existe, que traz vida ao que está morto e que transforma histórias de dor em testemunhos de vitória. Ele ainda é o Deus que fala paz em meio ao caos. Ele ainda é o Deus que acalma tempestades e que transforma cenários impossíveis. Talvez você esteja olhando para a sua vida e vendo apenas fragmentos, mas saiba, nas mãos de Deus, até os cacos podem ser usados para formar algo novo e glorioso. Ore com ousadia, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Declare promessas, mesmo quando os ventos sopram contra você. A fé verdadeira não se apoia no que os olhos veem, mas no que o coração crê. E quem crê no poder restaurador de Cristo jamais será envergonhado. A sua restauração pode não ser uma cópia do passado, mas algo novo, maior e inesperado, porque o melhor de Deus nunca ficou para trás. Ele sempre está diante de nós. Se você recebe essa palavra, escreva com fé: minha vitória vem do Senhor. Agora vamos transformar essa fé em oração. Rei Jesus, Tu és soberano sobre toda a terra, mas ainda assim conheces cada um de nós pelo nome. A Tua palavra em Isaías 55, 8, 9 nos lembra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora vamos transformar essa fé em oração. Rei Jesus, Tu és soberano sobre toda a terra, mas ainda assim conheces cada um de nós pelo nome. A Tua palavra em Isaías 55, 8, 9 nos lembra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Senhor, encontro descanso nessa verdade, porque não preciso entender tudo para confiar em Ti. Tua sabedoria é perfeita, Teu tempo é exato, Tua perspectiva é eterna. Perdoa-me, Pai, pelas vezes em que questionei os Teus planos. Perdoa-me pelas situações em que deixei o medo ou a impaciência tomarem o lugar da confiança. Purifica-me do orgulho que pensa que pode conduzir a própria vida melhor do que Tu. Lava meu coração e ensina-me a confiar não apenas quando vejo resultados, mas simplesmente porque sei quem Tu és. Que minha fé não dependa de circunstâncias, mas esteja firmada no Teu caráter, que nunca falha. Se esta oração toca o seu coração, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Senhor, a Tua palavra está cheia de lembranças de que Tu és o Deus que restaura. Recordo-me do homem que vivia entre os sepulcros, atormentado por uma legião de demônios, rejeitado e isolado, até que o Teu poder o libertou, devolveu-lhe a mente sã, a paz e a dignidade. Também me lembro da menina que estava morta, mas ao ouvir a Tua voz, ressuscitou. Se Tu podes dar vida a quem já havia partido, então certamente podes trazer esperança aos sonhos que morreram em meu coração, restaurar relacionamentos que se perderam e renovar a alegria que o inimigo tentou roubar. Pai, coloco diante de Ti todas as perdas, decepções e perguntas sem resposta. Entrego em Tuas mãos cada oportunidade que não aproveitei, cada estação que eu gostaria de reviver, cada detalhe da minha história que parece inacabado. Eu confio que o Senhor tem algo maior preparado. Como está escrito em Jeremias 17, 7, 8, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pois será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas
A sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Se você deseja ser como essa árvore, firme e frutífera em toda estação, declare: minha esperança está no Senhor. Senhor, chegamos diante de Ti com corações rendidos, reconhecendo que tudo o que temos e somos depende da Tua graça. Hoje, eu escolho deixar para trás o peso das perdas e abraçar a esperança da restauração. Pois Tu és o Deus que faz novas todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em Apocalipse 21:5 está escrito: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Essa promessa ecoa como um convite para crermos que nada do que entregamos em Tuas mãos permanecerá em ruínas. Onde havia choro, virá alegria. Onde havia dor, nascerá força. Onde havia deserto, florescerá vida. Pai, eu consagro o meu futuro em Tuas mãos. Que cada passo seja guiado pela Tua vontade. Que cada decisão seja moldada pela Tua sabedoria e que cada dia seja vivido debaixo do Teu amor. Eu creio que a minha história não terminará em derrota, mas em vitória, porque quem escreve meus capítulos é o Senhor. Declaro pela fé que o melhor ainda está por vir. Não vivo mais preso ao que perdi, mas firmado no que Tu já preparaste para mim. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder restaurador e que outros, ao olharem para mim, reconheçam a Tua bondade. Se você recebe essa oração como verdade para a sua vida, escreva com fé: o Senhor faz novas todas as coisas. Amém.